Muito bom dia, senhores. Eu sou o professor Sérgio Fernando Maciel Correia. Hoje é sexta-feira, 4 de dezembro de 2020 e esta é uma aula para a disciplina Tecnologia, Ciência e Sociedade do Instituto Federal Catarinense para os estudantes da sexta fase do curso em Bacharelado em Ciência da Computação. Neste vídeo vocês encontrarão mais ou menos 3 momentos. No primeiro momento, sempre de revisão, retomada dos conteúdos anteriores. No segundo momento, então, a gente discute o conteúdo propriamente dito desta aula. E no terceiro momento, a gente encaminha um debate, uma discussão, um retorno, uma forma de a gente socialmente debater o conteúdo. E muito importante para vocês estudantes, que vocês compareçam na aula síncrona na sexta-feira que vem, dia 11, às 9 da manhã, no Meet, porque lá o professor vai encaminhar uma avaliação para ser entregue até dia 18 do 11. Então, repito aqui um aviso de utilidade pública para os estudantes desta disciplina. Dia 11 de dezembro, às 9 da manhã, aula síncrona para a discussão deste artigo e encaminhamento de uma atividade avaliativa que deverá estar aberta no SIG até dia 18 de dezembro. Dito isso, vamos então aos conteúdos desta aula. Deixe-me encher um mate aqui. Muito bem. Fazendo a revisão, a partir do plano de ensino, lembrando que essa disciplina ela começou, se eu não me engano, em 23 de outubro, portanto a gente já vai com mais de um mês de aulas, mais de um mês de aulas. O professor então dividiu em 3 unidades de conteúdos. A gente já deu conta do conteúdo da unidade 1, que tinha como objeto de discussão tecnologia e sociedade moderna, por isso o professor fez uma introdução, que vocês bem lembram, né? De como esta disciplina e seus temas estão dissolvidos na área acadêmica, né? Depois a gente discutiu a importância, entre aspas, das guerras para antecipar algumas tecnologias, para a promoção de avanço científico e tecnológico. Por fim, nas 2 aulas anteriores, a gente fez uma discussão sobre meio ambiente e sociedade tecnológica. Discutimos então um artigo que tinha por objeto debater o tema principal, tecnologia da informação verde, para dar conta desse tema ali, que é meio ambiente e sociedade tecnológica. E hoje, então, a gente entra na unidade 2 desse plano de ensino, cujo tema é tecnologia como controle social. Muito bem. Para dar conta disto, eu vou partilhar com vocês algumas questões. Primeiro, eu preparei o material e segundo, este tema é objeto de pesquisa, né, e iniciação científica. Pesquisa para esse professor e iniciação científica para acadêmicos do curso de vocês. Depois a gente chega no assunto. Sociedade de controle. Muito bem. Sociedade de controle. Para chegar nesse assunto e a sua relação com a tecnologia, a gente tem que discutir, então, 2 grandes teóricos. Do século XX, um chamado Michel Foucault, que esse professor de vocês fez mestrado e doutorado no pensamento desse autor,
e um discípulo, não vou dizer assim discípulo, mas um Foucaultiano, chamado Gilles Deleuze. Então, a origem disso que a gente chama de sociedade de controle. Para Michel Foucault, tratava-se de uma sociedade disciplinar e hierarquizada, onde o apogeu, no século XX, administrada pela firme vigilância, pelo controle do comportamento por um superior, um pai, um professor, um patrão. Durante o século XIX e XX, o capitalismo priorizou a sociedade disciplinar, situado na casa onde vive a família, na escola onde o sujeito é educado, na igreja onde o indivíduo é moralizado, na fábrica onde ele produz ou na prisão onde esse indivíduo que não deu certo na família, na escola, na igreja e na fábrica, ele vai cumprir os seus, tentar ser reintegrado à sociedade, né? Os confinamentos são caracterizados por um ciclo fechado, isto é, o indivíduo passa de um espaço fechado a outro, cada um com suas leis, a família, a escola, a caserna, a fábrica, de vez em quando o hospital, eventualmente a prisão. Vamos então agora dissecar esse negócio aí. Como eu disse para vocês, esse tema é um tema que eu discuto ele enquanto pesquisa e enquanto iniciação científica para vocês. Existe um artigo de autoria minha, do professor Sérgio, e do colega de vocês, o Solomon, que está lá sendo avaliado pela Revista de Filosofia Moderna e Contemporânea. Muito provavelmente vai ser publicado até o final deste mês, que se chama O Governo das Condutas e a Constituição da Subjetividade, um estudo da sociedade de controle de tipo algorítmica. Ele foi submetido, vou voltar aqui um pouquinho, só para vocês entenderem a situação, no dossiê, cujo título é O Governo dos Algoritmos, a Morte da Política. E ele foi submetido em 30 de setembro e está no processo de avaliação. Muito bem, vamos então pegar as três primeiros parágrafos desse artigo para vocês entenderem de que se trata, né? E por que ele é o conteúdo nosso, né? Aí na unidade 2. Então, vou ver aqui a submissão. Onde é que está aqui? Beleza, artigo, revista. Baixei ele aqui. Esse é o texto do artigo. Está abrindo. No Word. Portanto, vai demorar um pouquinho. Aguardamos a abertura aqui do Word. Iniciando. Se não travar o meu vídeo aqui, vai dar boa. Mas não vai travar. Em todo caso, voltando aqui à sociedade de controle, né? Enquanto vai abrindo ali, mais ou menos a ideia é o seguinte. É um objetivo de qualquer sociedade que tenha uma organização, vamos dizer assim, capitalista, produzir mais a baixo custo, enfim, que os sujeitos que pertencem a esta sociedade, eles produzam mais e, vamos dizer assim, obedeçam aos ditames políticos daquela sociedade. Isso a gente chama de corpos dóceis. Professor, o que é um corpo dócil? Então, essa ideia de corpo docilizado, corpos dóceis, é a ideia de constituir um indivíduo altamente produtivo de um ponto de vista econômico,
portanto, e obediente de um ponto de vista político. Então, a ideia de um corpo docilizado em uma sociedade disciplinar, ele tem essa perspectiva. Formar todos os sujeitos que pertencem àquela sociedade, de forma que eles produzam mais e obedeçam às regras da política, sem questionar, vamos dizer assim. Qual que eram as instituições, ou quais são as instituições sociais, vamos dizer assim, encarregadas pela produção de corpos dóceis, eu vou dizer para vocês que essa produção de corpos dóceis, ela tem como objeto, né, a produção de corpos dóceis, a produção primeiro na família, depois o indivíduo ele nasce numa família, isso é óbvio para nós, é evidente, né? E geralmente isso aparece com a pergunta para as crianças: o que você vai ser quando crescer? Quando essa pergunta, o que você vai ser quando crescer, ela tem essa perspectiva, né? De que o indivíduo tenha algum rendimento ou tenha muito rendimento de um ponto de vista capitalista. É óbvio que a família não dá conta dessa formação, né? Integral do sujeito. E aí passa para a escola, que também é a mesma coisa. Se a gente for perguntar para os nossos dirigentes escolares, eles vão dizer que estão formando mão de obra ou pessoas para o mercado de trabalho. Depois, é óbvio que esse indivíduo ele vai passar para o mercado de trabalho, né? Vai passar para uma fábrica e, por fim, se ele não produzir muito, ele frustrar a família, frustrar o patrão lá na fábrica, ele pode ser colocado em um hospital, ou aquilo que Foucault chama de hospício, né? Para que possa ser reintegrada essa ideia produtiva. Senão, se o hospital não der conta, para a prisão. De que tempo eu estou falando aqui, minha gente? Estou falando aqui do século XIX e início do século XX. É claro que isso ainda tem ressonância entre nós. Hoje a sociedade é outra, ela não é a sociedade disciplinar, mas é aquilo que nós chamamos de sociedade de controle. Eu vou tentar adicionar aqui rapidamente uma tela para que a gente possa acompanhar essa leitura, né? Vou tentar adicionar aqui rapidamente uma tela. Gravou o meu vídeo. Tentar adicionar rapidamente aqui uma tela. Ela está aqui. Para que vocês possam acompanhar. Vou dar um zoom aqui. Então, o governo das condutas e a constituição da subjetividade, um estudo da sociedade de controle de tipo algorítmica. Os autores, esse que vos fala, o professor Sérgio, e colega de vocês, o Solomon, né? Deixa eu colocar em modo leitura aqui que eu acho que fica mais fácil. Isso. Então, resumo. Presente artigo, vou fazer uma aula clássica, né? Quando eu fazia aula de filosofia, tinha um professor que ficava lendo seus artigos por 4 horas seguidas. Isso é aula clássica, né? Então, resumo. O presente artigo parte da transição direta entre sociedades disciplinares para sociedades de controle, que em tese se realiza pela utilização das tecnologias de vigilância e a produção das Big Data. A partir dessa premissa, o artigo busca na relação de dados e algoritmos as condições de possibilidade de uma governamentalidade algorítmica
que transforma as subjetividades dos indivíduos em perfis gerados pelas tecnologias como forma de compreensão da sociedade. Com isso, o estudo tem por objetivo compreender como a governamentalidade algorítmica influencia na construção da realidade subjetiva e social através das tecnologias de comunicação e informação, que se alimentam com dados que logo, através da data science, se torna em algo utilizável a favor do controle das populações. Por fim, conclui-se que o futuro estará cada vez mais entrosado com a sociedade de controle algorítmica e que precisamos ser críticos com eventos relacionados à tecnologia, à ciência e à sociedade. Muito bem. Então esse é o pano de fundo, aquilo que eu vou falar para vocês, de que a sociedade de controle ela exatamente está colocada naquilo que a gente chama de sociedade disciplinar, ou seja, na crise da família, na crise da escola, na crise do modo de produção fabril, nos próprios sistemas de saúde, nos próprios sistemas de reintegração, como hospitais e prisões. Então, quando a gente fala de sociedade de controle, a gente situa nesta crise, do ponto de vista econômico, que a gente chamaria da crise do capitalismo industrial e no surgimento nisso que a gente chama de capitalismo especulativo ou capitalismo financeiro. Parte então a leitura da introdução, rapidamente, para vocês entenderem como isso está colocado, na produção do professor e do Salomon. Então, duas grandes autoridades de filosofia do século XX nos deixaram uma herança filosófica fundamental para a compreensão da análise da sociedade disciplinar em crise e da sociedade de controle nascente. Como eu disse no início da aula, são eles Michel Foucault e Gilles Deleuze. Foucault muito bem situou a sociedade disciplinar como aquela em que o indivíduo se move de um lugar fechado, vigiado e disciplinado a outro, como eu disse antes, da família para a escola, da escola para a fábrica. E ora, se o indivíduo ficasse doente, iria ao hospital. Se acaso burlasse as regras de sociabilidade, iria para a prisão. O que essas instituições disciplinares têm em comum? O fato de buscarem organizar muito bem o tempo e controlar o espaço com a finalidade de constituir uma subjetividade docilizada, aquela que maximiza a produção e obedece aos comandos de um poder governamental, como está dito. A disciplina aumenta as forças do corpo em termos econômicos de utilidade e diminui estas mesmas forças em termos políticos de obediência. Então esta é a noção de corpo dócil, muito desejado pela sociedade disciplinar, deixa eu arrumar minha cadeira aqui, dos séculos 18 e 19, da Revolução Industrial, ou modo de produção industrial. Então, corpos dóceis, melhor dizendo, o objetivo da sociedade disciplinar. Que está em crise. Então, continua a leitura aqui a partir da citação de Foucault. Deleuze, quase como um profeta, soube ler e escutar o seu amigo Foucault e compreendeu por que amigo. Foucault, um filósofo que morreu de HIV em 1984, o único colega de filosofia que ele recebeu no leito de morte foi Deleuze, por isso estou chamando aqui de amigo, Deleuze, que morreu, se não me engano, em 2002, alguma coisa assim. Deleuze, quase como profeta, soube ler e escutar o seu amigo Foucault e compreendeu que a sociedade de tipo disciplinar tinha um prazo de validade e entraria em crise, oferecendo lugar a outro modelo de sociedade, para ele, a sociedade de controle. Esse é o nosso objetivo aqui. Por pressuposto, a passagem de um tipo de sociedade para outro não é um evento mecânico, como se fôssemos dormir em um ambiente social disciplinar e acordássemos em uma sociedade de controle. Ao contrário, diz Deleuze, há muita gente empenhada em reformar e manter em funcionamento pleno o modelo de sociedade que agoniza. E assusta tanto conservadores e defensores da família tradicional e da escola fordista,
quanto os defensores saudosos do capitalismo industrial. Muito bem, quando estamos falando aqui do Fordismo, eu quero que vocês retomem aulas de história, aulas de sociologia, aulas de geografia do ensino médio e lembrem lá quando o professor falava, os professores falavam do modo das reformas no modo de produção, como o Fordismo, o Taylorismo, o Toyotismo, etc. A gente sabe que o Fordismo é a produção em série, maximização da produção. Então, quando a gente diz assim, a sociedade disciplinar em crise, ela causa medo nesses defensores do capitalismo industrial, a gente está falando isso. Então, continuando a leitura aqui. Por essa razão, Deleuze fez um alerta aos que veem a história com os olhos do progresso, como se a sociedade de controle fosse o progresso da sociedade disciplinar. Abro citação para Deleuze. Não se deve perguntar qual é o regime mais duro ou mais tolerável, pois em cada um deles se enfrentam liberações e sujeições. Ou seja, sempre está em jogo um tipo de liberdade, sempre está em jogo um tipo de obediência. Vocês podem perguntar assim, professor, numa sociedade de tipo disciplinar, há liberdade? Responderei a vocês, sim, há liberdade. Aquilo que Foucault chamou da heterotopia. Ou seja, os sujeitos são capazes de transformar tanto uma família rigorosa, quanto uma escola rigorosa, como um quartel rigoroso, encontrar lugares e espaços onde eles exercem a liberdade. Muito claramente, a gente pode também dizer assim, quando o indivíduo sai da sua família e chega até a escola, esse espaço fechado de deslocamento da escola, da família para a escola e da escola para a família, o caminho é onde o indivíduo exerce sua liberdade. E muito provavelmente ele vai transgredir as regras desta sociedade disciplinar. Desculpa, eu não tinha passado aqui, mas acho que vocês acompanharam a leitura até então. Vamos lá. Então, aonde está o espaço de liberdade, professor? Exatamente nessa situação do deslocamento de um lugar fechado para outro lugar fechado. Ou seja, da família para a escola, da escola para a família, da escola para a fábrica, da fábrica para a casa, da casa para a fábrica, ou do hospital, do quartel, etc, etc. Continuo aqui a minha leitura. É nesse campo que situamos um tipo de governamentalidade que direciona a constituição de subjetividades e que une governos e corporações privadas para as quais os algoritmos assumem um papel preponderante. A justificativa para a construção desse artigo se dá, portanto, pela busca de indícios dessa governamentalidade algorítmica, que projeta novas formas de constituição das subjetividades e do governo das condutas, mediante as tecnologias digitais e a redefinição de novas narrativas governamentais e mercadológicas. Os objetivos do artigo são a busca pela compreensão de como a governamentalidade algorítmica atua em termos de poder, influência na constituição da subjetiva e social. Por isso, se faz necessária uma análise dos impactos das novas tecnologias de informação e comunicação para a constituição de valores éticos e escolhas políticas dos sujeitos. Então, dito isso, meus queridos, eu espero ter situado vocês no problema que é o problema geral desta unidade, que é a sociedade de controle, né, vindoura, na qual nós estamos inseridos na projeção dessa sociedade de controle vindoura e estamos bebendo da crise da sociedade disciplinar que define. Pode ser assim, nós somos tão somente sociedade de controle? Não. Nós somos tão somente sociedade disciplinar? Não. A gente vive esses dois modelos, né, a partir desta situação. Só vou ler as conclusões aqui e depois encaminho. Já são quantos minutos de aula? 24 minutos. Considerações finais.
Gostaríamos de ser mais otimistas ao fazer considerações finais deste artigo. Com Pierre Levy, no livro Cybercultura, queríamos indicar que a governamentalidade tipo algorítmica fosse a expressão de novas formas de sociabilidade e de comunicação que resultassem em uma ampliação das democracias e do igual acesso à tecnologia e ao conhecimento. Historicamente, o cinema e a música, o rock and roll sobretudo, promoveram uma ampliação de acesso à cultura e uma crítica contumaz às formas de organização da sociedade. Aqui estamos nos referindo à sociedade disciplinar. Basta a gente lembrar, por exemplo, a produção do Chaplin, né, com o filme Tempos Modernos, que todos vocês já devem ter visto, e a produção de uma sociedade alternativa pelos movimentos de rock and roll dos anos 50, 60 e 70, né, que exatamente estão nessa dinâmica. E igualmente sofreram crítica dos conservadores no seu nascimento e não deixaram de ser cooptados pela indústria cultural. Esse fato sugere que não podemos ser contra as tecnologias digitais, mas nos colocarmos em uma posição de compreensão crítica dos eventos que envolvem tecnologia, ciência e sociedade. A construção desse artigo teve sempre essa premissa como horizonte a ser buscado. Os algoritmos e sua funcionalidade inauguram, paradoxalmente, um tipo de novo universal individualizado. É uma pergunta. Essa questão precisa ser colocada pela razão de que o indivíduo usuário é condicionado, numa circularidade, a sempre consumir, em termos morais, estéticos e políticos, aquilo que é sua vontade, sem ser confrontado com a diferença e o antagonismo daquilo que ele diverge do seu modo de ser. A ideia é que isso gera bolhas e que o indivíduo consome aquilo que ele mesmo deseja, não sofrendo interferência nenhuma do meio. É um sujeito extremamente isolado do seu meio. A hipótese da bolha, então, o novo universal individualizante desloca a mensagem do emissor, demove o texto do seu autor, desvia a ideologia do seu ideólogo, retira o valor moral da comunidade criadora específica e transforma tudo em uso potencial para fins políticos, comerciais, estéticos e afetivos. Os afetos, os projetos em geral, as intenções morais e políticas dos sujeitos usuários se transformam em dados na Big Data, que a qualquer instante podem ser manipulados, ressignificados de acordo com a demanda do próprio indivíduo que criou e em correspondência com a lógica do proprietário que criou o algoritmo. Três verbos se tornam essenciais para o êxito dessa governamentalidade dos algoritmos: conhecer, controlar e modificar. A ação desses verbos é executada por algoritmos sobre comportamentos humanos em vista do controle, da captura mercadológica da vida e da monetização do comportamento, em que o sujeito é proscrito ao seu próprio comportamento. Comportamento, reduzido a dado, é transformado em mercadoria que pode ser negociado por aqueles que têm a possibilidade técnica para influenciar comportamentos e por aqueles cujo interesse é comprar tal possibilidade. Por essa perspectiva, o desafio ético-político por excelência é a retomada do controle sobre o próprio destino e compreender os mecanismos e eventos imperceptíveis de poder que submetem a subjetividade. Contra essa governamentalidade total, a criptografia seria uma saída, como sugeriu a Assange. Aliás, Assange é o cara da Wikileaks, escreveu um livro chamado... Enfim, depois eu mostro a referência aqui, mas tem a ver com os cyberpunks, né? Quase que num ato de fé ele escreveu: uma criptografia robusta é capaz de resistir a uma aplicação ilimitada de violência. Nenhuma força opressora poderá resolver uma equação matemática. Enfim, respostas a esse tipo de questão e a análise das respostas a estas narrativas já fornecidas nos levarão a construir outras perspectivas cuja trajetória depende, e muito, de estudiosos e técnicos, cientistas da computação, que compreendem que a ignorância sobre os processos não produz um novo processo civilizatório automatizado. Então essa é a produção de um ano de pesquisa que está para ser publicada
feita por eu e o Salomão. Algumas referências interessantíssimas para vocês. O Assange, né? O Julian Assange, o Cyberpunks, Liberdade e Futuro da Internet, que vocês encontram para baixar, muito interessante. O livro Máquinas de Ver, Modos de Ser, Vigilância, Tecnologia e Subjetividade, da professora Fernanda Bruno, excelente. Aqui em língua francesa, né? O que revelam os algoritmos, uma nova versão da Big Data. Thomas Corman, Desmistificando os Algoritmos. Excelente obra, é uma obra técnica, não é uma obra política ou ética, né? O Deleuze está aqui, né? Os Engenheiros do Caos também, muito interessante essa obra. Aqui o Foucault, Pierre Levy, que vocês encontram para baixar, Cybercultura. Tudo isso aqui é muito legal, né? Esses livros da Marta Peirano também, muito interessante, em espanhol também vocês encontram para baixar. O Inimigo Conhece o Sistema, né? Manipulação de ideias, pessoas, influências, depois da Economia da Atenção. Economia da Atenção que vai ser posteriormente. Também livro muito interessante, Armas de Destruição Matemática, como a Big Data aumenta a desigualdade e ameaça a democracia, né? Muito interessante. Muito bem, meus queridos, esta então é a segunda parte da aula. Muito rapidamente, espero vocês sexta-feira com a leitura do seguinte artigo. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu pegar minha captura de janela aqui. Deixa eu só pegar aqui, captura de janela 2. Propriedades. Você está editando o vídeo aqui e gravando ao mesmo tempo. Aqui. Está lá. Então, para sexta-feira que vem, dia 11, vocês vão encontrar na descrição deste vídeo o link para este artigo. Eu queria muito ter discutido o meu artigo, mas ele não está publicado, então ele não é um artigo ainda. Ele é um manuscrito, aquilo que eu leio. Mas esse texto aqui, chamado Neurofuturos para a Sociedade de Controle, discute muito bem a mesma temática. Então, em duplas, mesmo esquema, retirar 3 ideias básicas do texto. Vou sempre tomando nota aqui no meu caderninho amarelo, que está aqui com seus nomes. E 2 perguntas para debate. Aí vocês olham aqui, professor, mas o artigo tem... Quantos vamos ler aqui? 36 páginas, né? Mas de texto, propriamente dito, são as 20 páginas. Então, em duplas, Neurofuturos para a Sociedade de Controle. Vocês encontram o link na descrição do vídeo. Leitura até sexta-feira que vem e discussão na aula, então às 9 da manhã. Lembrando que nessa aula eu vou encaminhar uma avaliação individual, né, para ser entregue até dia 18 de dezembro. Dito isso, paro por aqui, até mais.